Boa noite, meu povo. A graça e a paz de Jesus a todos. Oi, pessoal. Oi, gente, boa noite. A paz, sejam todos bem-vindos. Oi. Fala aí, Sarinha, com o pessoal. Oi, pessoal. Manda beijo. Vai mandar beijo pra quem hoje? Pai do Senhor, irmã Aline. A paz, meus irmãos. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Orar ao Senhor, vamos cultuar a Ele, vamos orar nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, mesmo distantes fisicamente, mas virtualmente conectados e espiritualmente conectados, porque o sangue de Jesus nos faz um com os nossos irmãos. Então queremos cultuar o Teu nome nessa noite. Rogamos que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, onde a nossa voz chegar, Senhor, que chegue também a Tua voz, que chegue também a Tua palavra, Senhor, que o Senhor fale aos corações nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, de encontro a cada vida, Senhor. É a nossa oração nessa hora, Senhor. Senhor, que Tu derrames a Tua graça em cada lugar onde estiverem assistindo essa live, Senhor. Que a Tua mão possa se mover. Ó Pai, derrama Tuas ricas bênçãos dos céus sobre a vida do Teu povo. Nós Te oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos declarar que sentimos o fluir de Deus. Você pode sentir o fluir de Deus aí na sua casa. Eu espero que sim. Amém.
Aleluia. Se você deseja da presença do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, faça essa oração. Agora ore ao Senhor, diga: Senhor, queremos a tua presença. Eu quero tua presença em minha vida, em minha casa. Eu quero ir além, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo, eu quero ser mais profundo no conhecimento da tua palavra, no conhecimento do Senhor. Ore isso ao Senhor. Aleluia, Senhor. A próxima canção diz que nós queremos ir além, mais profundo no conhecimento de Deus. Tu que estás além do que eu possa imaginar, tu que estás além das minhas vontades, do meu querer, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás, tu que estás além do que eu possa imaginar, tu que estás além das minhas vontades, do meu querer, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás. Aleluia, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós queremos ir além. Além do que os nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente pode alcançar. Nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor. Tua presença é o melhor lugar onde a gente pode estar. Tua presença manifestada. Por isso oramos agora, manifesta a Tua presença. Aleluia, Porque Senhor. quando o Senhor manifesta a Sua presença, Pai, corações são transformados, vidas são alcançadas. Quando o Senhor manifesta a tua presença, corações empedernidos, Senhor, são quebrantados, vidas, Senhor, são rendidas aos teus pés. Manifesta a tua presença. Onde a tua presença está, a cura para os corações feridos, a cura para as almas desesperadas. Onde a tua presença está, Senhor, milagres acontecem, Senhor. Manifesta a tua presença em cada lar nessa noite. É nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Amém, Senhor. amém. A última canção diz que o Senhor é digno, diz que Ele é santo e diz que Ele é grande e que Ele é adorado nesse lugar. Aí no seu lugar onde você está, adora o Senhor. Diga: Senhor, Tu és digno, Tu és adorado, Senhor, Tu és adorado. Digno, Tu és digno, Jesus, Filho
Ele é santo. Santo. Tu és santo. A grandeza de Deus. Grande, tu és grande, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, a Heloísa vai estar orando. A gente sempre ora pela nossa nação, pelo nosso país, pela liderança da nossa nação. E a Heloísa vai levantar esse clamor pelo Brasil. E ela vai incluir também a vida do nosso irmão Leandro, que é membro aqui da nossa congregação e está aniversariando hoje. Então a irmã Heloísa vai estar orando pelo Leandro e também levantando um clamor pelo Brasil. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, te bendizemos, porque Tu és um Deus tremendo, Senhor. Ó Deus, agora queremos colocar em Tuas mãos a vida do nosso irmão e amigo Leandro, Amém, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos concedidas ao Teu filho, Senhor. Obrigada pela saúde, Senhor. Te agradecemos porque o Teu filho, Pai, é um servo que se mantém firme no Senhor. Ó Deus, prepara os passos do Teu filho. Senhor, prepara um caminho para ele, Pai, que ele possa sempre caminhar contigo. Amém, caminhar, Deus. Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai, agradando ao seu coração, bendizendo o Teu Amém, santo Deus. nome. Faz dele, Senhor, um servo, Pai, que leva e proclama o Teu santo nome, Senhor Deus. Reveste ele, Senhor, com a Tua armadura, ó Deus, e que ele possa, Pai, por onde ele passar, exalar o bom perfume de Cristo. Amém, em Deus. nome de Jesus, agora colocamos em Tuas mãos mais uma vez a nossa nação, Senhor. Ó Pai, nós declaramos que o
o Brasil é do Amém, Senhor Deus. Jesus. Aleluia. Sabe, Senhor, Deus, uma nação, uma terra tão abençoada. Ó Deus, Senhor, todas essas bênçãos, todas essas coisas boas só podem proceder de Ti, ó Pai. Ó Deus, o Senhor que fez os céus e a verdade, terra. Pai. Ó Deus, nós clamamos o Teu santo nome. Seja Sim, conosco, Senhor, Pai. Seja, Senhor, com o nosso congresso. Pai, seja com os eleitores. Sabe, Senhor, ó Deus, que não haja divisão no nosso meio. Que não haja, sabe, Senhor, intrigas, disse-me-disse, Senhor, não é isso que o Senhor quer, mas o Senhor quer que andemos, Verdade, Senhor, Pai. juntos, sabe, Deus, no mesmo propósito. Então une esta nação, Senhor, ó Deus, que não haja direita, esquerda, centro, mas que haja, Senhor, um povo unido, sabe, Deus, que busca o Senhor, que Amém, busca Pai. fazer o Teu nome crescer, que busca, Senhor, que esta nação, sabe, Deus, evolua, progrida, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos Amém, que Deus. o Senhor se agrada de um povo unido, Senhor. É verdade, Então, em nome Pai. de Jesus, que possamos andar em união, sabe, Deus, em nome de Jesus, e que possamos, Pai, colocar o Senhor como cabeça desta nação. Aleluia, Oh, Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor está conosco. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, colocamos a vida do pastor Lélio em Tuas mãos, que ele possa, Pai, sabe, falar, ó Deus, algo vindo dos altos céus, Senhor, e que possa se achegar até o nosso coração. Fala conosco, Jesus, fala com a gente precisa, necessita ouvir do Senhor, das Tuas doces palavras, Pai, em nome de Jesus, amém, Deus. Aleluia. Meu coração se une nessa melodia angélica. Meu coração se une nessa melodia angélica. Meu coração se une nessa melodia angélica. Aleluia, glória a Deus. Amém. Queria compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Conforme eu havia falado com os nossos irmãos, nós estaremos meditando no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Começamos uma conversa quarta-feira passada sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia, né, que estão cartas essas que estão registradas no livro de Apocalipse. Então eu quero pedir a você que abra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, para que possamos então ler juntos a palavra de Deus, e ao ler a palavra de Deus possamos também meditar e compreender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Hoje nós iremos refletir sobre a carta à igreja de Esmirna. Então Apocalipse 2 diz assim, versículo 8: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico,
a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Queria convidar a você a mais uma vez orar. Por que a gente ora tanto, né? Porque a gente depende de Deus. Então a gente precisa orar para que Deus, então, possa falar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, oramos agora para que Tu nos dê entendimento da Tua palavra, para que o Espírito Santo possa nos iluminar o coração e a nossa mente, para que a gente compreenda as verdades que estão escritas na Tua palavra. Essa é a nossa oração, para que a Tua palavra encontre morada em nossos corações e que ela possa transformar a nossa vida, Senhor, pois não há nenhum fruto que possa ser produzido pela palavra na nossa vida se não houver mudança. O fruto da palavra na nossa vida é que está havendo transformação em nós. Então transforma a nossa vida nessa noite. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A minha proposta, como eu havia falado na quarta-feira passada, então para quem não esteve comigo na quarta-feira passada, eu gostaria de repetir que a minha proposta sobre esse tema, as cartas às 7 igrejas da Ásia, não é um sermão expositivo. Eu não vou expor cada versículo tintim por tintim, como eu tenho feito aos domingos pela manhã na carta aos Coríntios. Então é um estudo mais procurando um foco, uma lição, 2 lições em cima daquilo que Jesus escreve a essas igrejas. É claro também que eu não estou estudando com vocês essa carta num apocalipse para o futuro. Não estou aqui para dizer em que tempo as coisas do apocalipse vão acontecer, até porque temos muitas pessoas nos ouvindo, gente de outras denominações. Então, assim, minha ideia não é dizer aqui através dessa meditação no Apocalipse sobre a grande tribulação, se a gente vai passar, não vai passar. Não, é mais um estudo devocional, é mais baseado em que lições nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Até porque, penso eu, que toda profecia, a gente pode observar isso no Antigo Testamento, nas profecias, que elas, por mais que elas fossem para o futuro, de alguma forma elas tinham um valor para o momento atual em que o profeta dizia, para o presente. Então, por exemplo, quando Moisés ele profetizou que depois dele se levantaria um profeta semelhante a ele. Então, Moisés está falando de Jesus, mas Moisés também estava falando de Josué, que foi um profeta, que foi levantado, um líder que foi levantado por Deus, que foi semelhante a Moisés e que também, dentro da tipologia bíblica, é um tipo de Jesus. Era uma tipologia de Jesus. Então, como tenho dito, nossa meditação é uma reflexão simples, né? O que a gente pode aprender com essa carta hoje? Porque essa carta à igreja de Esmirna fazia sentido para aquela igreja naquele momento. Ela não era uma coisa simplesmente para o futuro, num apocalipse do futuro, mas era algo para o momento em que aquela igreja vivia, algo momentâneo. Era uma carta refletindo a situação em que aquela igreja vivia, o que a igreja de Esmirna vivia naquela presente era, e as promessas de Deus para aquela igreja, e é sobre isso que a gente quer meditar nessa noite. Bem, dadas as explicações, eu queria meditar com você sobre essa carta, sobre essa igreja. Essa
igreja de Esmirna, né, ficava na cidade de Esmirna. E Esmirna, esse nome Esmirna, que era o nome da cidade, ele significa mirra. O nome Esmirna significa mirra, que era uma substância, né, uma especiaria, que era frequentemente usada para perfumar e ungir cadáveres com os fins aromáticos. Então a finalidade era perfumar. O nome dessa cidade significa mirra, um perfume aromático, algo que era usado para aromatizar os cadáveres naquela época e para ungir cadáveres naquela época. Essa cidade chamada Esmirna, ela era considerada a coroa da Ásia, porque ela era a cidade mais bela da Ásia Menor. Hoje essa cidade ela está localizada na Turquia. Ela era um centro de ciência e medicina. Então imagina, era uma cidade bonita, uma cidade bela, uma cidade que tinha um alto nível na ciência e na medicina. Era uma cidade importante dentro da Ásia Menor, se não a mais importante cidade dentro da Ásia Menor. Essa cidade, ela vivia em lealdade ao imperador de Roma, a César, e essa lealdade dessa, né, cidade, ela era uma cidade fechada com Roma, né, uma cidade colonizada por Roma, pelo Império Romano, e ela era leal à coroa romana, ao imperador romano, de tal forma que nessa cidade foi estabelecido o culto a César. Eles cultuavam o imperador, porque o imperador, naquela época, naquele período em que a igreja de Esmirna, né, vivia ali, estava plantada naquela cidade, o imperador ele era considerado o filho dos deuses. É por isso que você encontra repetidas vezes Jesus dizendo que ele era o Filho de Deus. Jesus estava dizendo que não era mais a César a quem as pessoas deveriam ouvir, mas a Jesus. Ele é que era o Filho de Deus e não o César. Bem, essa cidade, ela acreditava nisso, de que César era o Filho dos deuses, a tal ponto deles se dobrarem, se curvarem diante de César, de fazerem culto ao imperador. Essa cidade era uma cidade pagã, uma cidade que adorava a César. Jesus se apresenta a essa igreja dizendo lá logo no versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O primeiro e o último, a palavra é alfa e ômega. O alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Ele diz, assim escreve aquele que é o começo e o fim, aquele que é o começo da história, porque Jesus estava presente na criação da humanidade, na criação de todo o universo que foi criado. Há um grande debate na ciência se há vida fora do nosso planeta, se há vida em outro universo. Nós sabemos que não existe só um universo, né? Se fala de multiversos dentro da ciência. Então há outras galáxias, né? Não só a nossa. Então, se houverem vidas lá, nessas outras galáxias, nesses outros planetas, tudo que foi criado lá como aqui, foi criado por causa de Jesus. Porque sem Jesus, nada do que foi feito se faria, disse João. Jesus, então, ele se apresenta como o alfa, como o começo, o princípio da história. Mas ele também se apresenta como o ômega, como o final, como o fim. Se ele é aquele que começou a história, ele é aquele que
termina a história. É por isso que você vê aqui mesmo em Apocalipse capítulo 5, Jesus, quando ele abre o selo, quando João tem aquela visão lá do capítulo 5, que ele vê um livro, um rolo que está selado e não se acha ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. Então João começa a chorar, porque é o que parece. No texto, João sabe que aquela história ali é a história da humanidade e que até o presente momento era uma história que havia entrado o pecado e por causa disso era uma história de perdição. E então a Bíblia vai dizer que João, na visão que ele tem, o anjo diz para João: não chores, porque tem um aqui que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Aí ele diz, os anjos dizem, o leão da tribo de Judá. E aí João olha e ele vê um cordeiro como que tendo sido morto. E é como Jesus se apresenta aqui também, porque ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então João tem uma visão no capítulo 5 desse Jesus que reescreve a história. É por isso que ele é o alfa e o ômega. Ele é o ômega porque ele é o ponto final da história. Não são as adversidades da nossa vida, não são as lutas e sofrimentos, nenhuma adversidade, nada de fora para dentro da nossa vida que vá determinar o ponto final da nossa vida, porque quem dá o ponto final é Jesus, porque ele é digno de abrir o livro. Ele abriu o livro, ele desatou os selos e ele foi lá e onde estava escrito para a humanidade uma história de perdição, Jesus escreveu a história de salvação. Ele pôs um ponto final. Ele salvou a humanidade dentro da história e salvou a história da humanidade. Glória a Deus por Jesus. Ele se apresenta a essa igreja assim, como o começo, como o fim da história. Agora, que lições nós podemos aprender com essa carta aqui? E eu queria destacar 3 lições importantes que aprendemos com esse texto. A primeira lição fala sobre a igreja de Esmirna, sobre a situação dessa igreja. Esmirna era uma igreja que enfrentou o sofrimento. Então, primeiro ponto sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que enfrentou o sofrimento. Note o que diz o versículo 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Então, o momento atual em que a carta chega nas mãos dessa igreja, quando eles recebem a carta, Jesus diz para essa igreja: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Começa dizendo, o versículo 9, conheço a tribulação pela qual você está passando. E aí o versículo 10 diz o seguinte, não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Era uma igreja que estava em sofrimento e o sofrimento ainda viria mais forte. Haveriam outros sofrimentos sobre o qual essa igreja seria submetida. Essa é uma igreja que enfrenta o sofrimento. Gente que vive num lugar onde enfrenta a hostilidade de todo tipo, todas as artimanhas do maligno. Aqui no versículo 10 ele diz assim, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Então, olha o que ele está dizendo, que toda a tribulação que sobreviria sobre eles, a tribulação posterior seria uma tribulação gerada por uma perseguição de Satanás. O inimigo iria intentar contra a vida deles. Eles lidariam com a hostilidade diretamente do diabo, perseguindo aquela igreja. Então, essa igreja, a igreja que enfrenta esse sofrimento.
A história da igreja vai dizer que essa igreja, que o pastor dessa igreja, né, o pastor que substituiu João, após João haver morrido, 50 anos após a morte de João, o pastor dessa igreja, Policarpo, bispo Policarpo, ele foi queimado vivo, ele foi jogado na fogueira, aquele homem. A perseguição do Império Romano contra a igreja era tamanha que eles pegaram aquele homem, né? Esse homem tinha 86 anos de idade, já era um senhor. Pegaram esse homem e lançaram na fogueira. Eu li uma outra fonte, dizia que antes dele ser lançado na fogueira, primeiro ele foi esfaqueado pelas costas. Ele foi esfaqueado e lançado na fogueira. O pastor dessa igreja, um senhor de 86 anos, era uma igreja que enfrentava o sofrimento. E ela enfrenta o sofrimento em 3 níveis. O primeiro nível de sofrimento dessa igreja é o nível social. Ela enfrenta um sofrimento na área social. Versículo 9 diz: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Então havia uma pobreza, havia uma situação social daquela igreja, um sofrimento de perseguição contra aquela igreja. Jesus conhece as aflições daquela igreja, pelas quais aquela igreja passava. Jesus conhecia aquelas aflições. Essa palavra que Jesus usa, né? Conheço a sua tribulação, e que João usa escrevendo a essa igreja, a palavra tribulação, ela tem um significado de esmagar. Conheço o esmagamento pela qual você está passando. O sofrimento era tamanho que eles se sentiam esmagados. O sofrimento vinha, a gente poderia colocar como a mesma palavra opressão. Eles eram oprimidos, né? A palavra opressão tem esse sentido de que vem de cima para baixo e oprime, te aperta, te deixar encurralado, te deixar acuado, sem saída. Eles estavam sendo atribulados por Roma. Havia um sofrimento do Império Romano, exatamente porque eles não cultuavam a César, porque eles não aceitavam o culto ao imperador. Eles eram perseguidos porque adoravam não a César, mas a Jesus de Nazaré, o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Então essa igreja enfrenta a perseguição social, o que não é muito diferente do que nós enfrentamos hoje. Se você falar discutir sobre política, e se sua visão for uma visão cristã de política, vão dizer para você que o cristão não pode opinar com a sua opinião, com a sua cosmovisão cristã sobre política. Isso é uma perseguição social. Querer tirar a gente do jogo político. Dizer para a gente que porque somos cristãos, que temos uma moral, uma moralidade, que temos costumes, né? Temos uma ética pela qual preservamos e lutamos por essa ética cristã, judaico-cristã. Se nós falarmos dessa ética, nós somos tirados, somos cartas fora do baralho. Se você está num ambiente acadêmico e você se manifesta como cristão discutindo política, você é jogado de lado, porque diz assim: nosso país é laico. Só que o que está por detrás dessa frase, quando diz assim, não, o país é laico, na verdade o cristão não pode falar. Todos os outros podem falar, mas o cristão não. Então é o seguinte: nosso país é laico, ele não é ateu. Laicidade não significa ateísmo, são coisas diferentes. Então, o ateísmo não crê na existência de Deus, não percebe Deus, não consegue acreditar. Então, não anda junto com o cristianismo e com religião nenhuma.
Mas laicidade significa que cada um tem o direito de escolher a sua religião. Mas se nós, como cristãos protestantes, nos manifestarmos em ambientes sobre o debate político, sobre o debate econômico, sobre um debate acadêmico, filosófico, eles vão descartar a gente. O que é isso senão uma perseguição social? É mais ou menos isso, né? Mal comparando a perseguição pela qual a igreja de Esmirna passa. O segundo nível de sofrimento dessa igreja é o nível econômico. O versículo 9 diz: conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Então é uma igreja que lida com a pobreza. É gente que está pobre. Pobre por quê? Porque possivelmente o Império Romano, ao perseguir essa igreja, a igreja de Esmirna, ele tomou todos os bens dos membros daquela igreja. Eles perderam suas propriedades para o governo, perdeu o seu dinheiro, perdeu sua fonte de renda, perdeu sua renda, então se tornaram pessoas pobres. A comunidade daquela igreja era uma comunidade de gente pobre, era uma comunidade de gente que foi espoliada pelo Império Romano. E note que era gente que seguia a Jesus, porque há uma teologia aí dizendo, por aí já, né, de muitos anos, essa teologia, muitos não, né? É uma teologia nova, de alguns anos para cá, que diz que aquele que segue a Jesus não sofre, não pode ser pobre, não pode ficar doente, não pode nada, né? É como se a pessoa, ao aceitar, né, ou ser aceita por Jesus, porque a palavra não é aceitar Jesus, a palavra é ser aceito por Jesus. Então, quando a pessoa é aceita por Jesus, diz essa teologia que essa pessoa fica numa redoma de proteção e que nada acontece, ela não passa pela pobreza. Mas essa igreja aqui é chamada de uma igreja fiel. Essa igreja Esmirna que era fiel e que o Senhor chama ela para permanecer fiel, porque o chamado de Jesus para ela é: permaneça fiel. Você é, então permaneça fiel. Então era uma igreja pobre. Era uma igreja que enfrentava a pobreza. Né? Não tem essa história de que eu ando com Jesus e não passo por privações. Não é bem assim. Isso quem diz pra gente é o diabo, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Nunca foi Jesus quem nos disse isso. Nunca foi Deus quem disse que por sermos de Jesus não passaremos por privações. E por causa dessa teologia mentirosa da prosperidade, vou falar logo o nome, né? Teologia da prosperidade. Ela interpreta um monte de texto de maneira errada. Por exemplo, quando Davi diz, né, eu já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Quem nunca viu foi Davi, não foi Deus que disse isso. Isso não é Deus dizendo, nunca vi um justo mendigar o pão. Não foi Deus quem disse isso, foi o Davi. O Davi disse, eu nunca vi um justo, ele nunca viu, ele Davi. E essa falsa teologia, ela vai manipulando textos bíblicos, ensinando um monte de mentirada, dizendo, olha, não passa por enfermidade quem é de Jesus, não passa por provação, por aflição. Se isso está acontecendo, você deu brecha. Mas essa igreja não deu brecha. Pelo contrário, ela se tornou pobre porque ela era fiel a Deus. A pobreza dessa igreja, ela era uma igreja, uma comunidade pobre, porque ela decidiu não se curvar diante de César, o imperador, e adorar somente a Jesus, o único Deus. Porque ela decide adorar a Deus, o império então toma todos os seus bens. Pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, no livro Tem Mensagem para Você, é um livro que da editora Mundo Cristão, e ele fala sobre essas igrejas aqui da Ásia. Ele diz que possivelmente essa igreja aqui, quando os irmãos perdem tudo, provavelmente até a casa onde esses irmãos se reuniam como igreja, porque naquela época não havia templo,
até aquela casa onde a igreja se reunia, possivelmente foi tomada pelo Império Romano. Então essa igreja enfrenta a pobreza, enfrenta o sofrimento na área econômica. É possível acontecer com todo cristão que é fiel a Deus. Jesus, quando ele está diante de Satanás, na tentação, o diabo diz assim: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O que o diabo estava dizendo para Jesus? Se você é filho de Deus, você não pode passar por privações. Então, meu irmão, se alguém disser para você, porque você é filho de Deus, um cristão, não pode passar por privações, saiba, isso não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, quem disse isso foi o diabo, ao tentar Jesus. Agora, quando eu digo isso, eu estou fazendo uma apologia à pobreza. Eu estou dizendo que você deve ser pobre. Eu estou dizendo que Deus não quer, que Deus não possa abençoar nossa vida financeira. Não estou falando nada disso. Pelo contrário, Deus pode nos abençoar sim. Como cristãos, precisamos melhorar, ser melhores em tudo. Automaticamente, se você é melhor no seu trabalho, você é promovido. Se você é melhor, você vai encontrando destaque. É óbvio que você vai galgar, né, por caminhos melhores e você vai prosperar. Isso é óbvio, é claro, né? Deus te dará bom êxito, mas isso não significa que você não possa passar por privações. Amém? Essa igreja, então, enfrenta o sofrimento no nível econômico. Um terceiro nível de sofrimento que essa igreja enfrenta é o sofrimento no nível religioso. O versículo 9 diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Apesar dessa igreja ser pobre financeiramente, ela era rica em que sentido? Ela era rica porque ela era uma igreja fiel a Deus. A riqueza dessa igreja não estava nos bens que ela possuía, mas a riqueza dessa igreja estava no Deus a quem ela servia e na fidelidade em servir a esse Deus. Não há maior riqueza do que a presença de Deus. Não tem uma música aí, ela é recente, daquele menino Paulo Neto, ele diz na música aí, Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Que eu perca a riqueza, que eu perca dinheiro, que eu perca tudo, só não quero perder tua presença. Porque a presença de Deus em nossa vida é a maior riqueza pela qual nós devemos lutar. Glória a Deus por isso. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? A Heloísa está dando glória a Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Essa igreja enfrenta também a perseguição religiosa, enfrenta o sofrimento no nível religioso. E o versículo 10 diz: conheço sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. O que está acontecendo com esses irmãos? Eles são perseguidos pelo Império Romano. E junto com o Império Romano perseguindo eles, havia uma comunidade judaica ali na cidade de Esmirna. Eles eram judeus de nascença, eram judeus nascidos, nascidos judeus, mas eles não eram judeus no coração. Lembra que Paulo vai dizer que a circuncisão de Israel na aliança que Deus faz, na aliança com Abraão, na aliança com Israel, o símbolo dessa aliança era a circuncisão, a marca no prepúcio masculino. Mas o Paulo vai dizer que judeu de verdade é quem tem a circuncisão no coração. E a circuncisão no coração nada mais é do que o Espírito Santo habitando sua vida, seu coração. Então ele vai dizer que, Jesus vai dizer que esses judeus formavam a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás por quê? Porque eles não creram em Jesus como o Messias. Eles não receberam Jesus como o seu Messias. Jesus
Jesus veio, mas eles rejeitaram a Jesus. E essa comunidade que fazia parte dessa visão de rejeição ao messianismo de Jesus, essa comunidade judaica, ela começa a perseguir os cristãos, a igreja, juntamente com o Império Romano. Por isso, ela é chamada de sinagoga de Satanás. Eram judeus, mas não tinham a marca de Deus no seu coração. Bem, então vimos que essa igreja é uma igreja marcada pelo sofrimento. O sofrimento do nível social, no nível econômico, do nível religioso. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com essa igreja. A segunda lição vai nos falar que diante do sofrimento dessa igreja, Jesus tem algo a dizer para essa igreja. E é o versículo 10. Jesus diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Não tenha medo diante das suas lutas. Não tenha medo diante do seu sofrimento. A segunda lição é: se existem sofrimentos pelos quais a igreja tem de passar, eu e você temos de passar, há também um encorajamento. Há também um assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor para nós é: não tenha medo. Não tenha medo. Jesus encoraja, ele dá um encorajamento para essa igreja. Se os sofrimentos virão, vem a palavra de Jesus: não temas. É a mesma palavra, de quando os discípulos estão ali em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, quando Jesus sobe um monte para orar, e os discípulos estão no barco, e o vento bate, o mar fica revolto, vem uma tempestade, os discípulos estão desesperados, eles acham que vão morrer, e aí a Bíblia diz ali em Mateus 14 que Jesus vem andando sobre as águas, e aí, parece que não há nada pior que não possa piorar, porque se eles estão com medo da tempestade, agora ao olhar para Jesus, eles pensam que é um fantasma. Aquilo que era medo se torna medo à quarta potência, elevada à quarta potência, o medo, se multiplica ainda mais. E aí Jesus diz para eles assim: não tenha medo. Não tenha medo diante de quê? Diante das tempestades, diante do mar revolto. Não tenha medo diante da possibilidade de lidar com o fantasma. Não tenha medo diante das suas lutas. É uma igreja que recebe uma palavra de encorajamento. O mesmo Jesus que encorajou aquela igreja, encoraja a mim e a você diante dos nossos dilemas, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo por quê? Por que nós não devemos ter medo? E por que aquela igreja não deveria ter medo? Diz o versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E aí ele diz o que eles vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e que passem por uma tribulação de 10 dias. Não tenha medo por quê? Porque a tribulação tem um período para começar e um período para terminar. Não tenha medo por quê? Porque se existe sofrimento, existe o findar do sofrimento. Se existe uma luta, existe o final dessa luta. Não tenha medo. Por quê? Porque Jesus está contigo. Há um processo. Ele fala: olha, Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão, mas é apenas por 10 dias. Há um tempo estabelecido para as lutas que enfrentamos. Há um tempo estabelecido para as tribulações sobre as quais a igreja é submetida. Há um tempo estabelecido para as lutas e os enfrentamentos sobre os quais você, meu irmão, é submetido. Jeremias, eu gosto muito de Jeremias, porque ele é um profeta da esperança. E ali em Jeremias capítulo 28 e 29, você sabe que nesse período os filhos de Deus, o povo de Deus, ele estava fora da sua terra, estava em um território onde ele tinha sido levado como cativo, eles estavam num cativeiro. E aí se levantou uns homens, uns profetas, profetizando em nome do Senhor. E disseram assim: ei gente, vamos embora, se anima, põe alegria no coração, o tempo do cativeiro acabou, Deus está levando a gente de volta
para a nossa cidade. Deus está levando a gente de volta para a nossa terra natal. É hora de cantar o hino da vitória. Estamos de partida, vamos que vamos. A bênção de Deus está chegando, o tempo acabou. É agora, o tempo de Deus para nós chegou e é agora. E aí Jeremias está no meio daqueles profetas e ele diz assim, que assim seja. Que assim seja. Se essa é a palavra de Deus, que assim seja. Mas aí Jeremias sai do meio daqueles homens. E Deus então chama Jeremias, você vai ver isso lá no capítulo 28 de Jeremias. 28 e capítulo 29, depois você pode ler aí na sua casa. Deus então chama Jeremias e diz assim, Jeremias, não é assim não. Esses profetas estão profetizando coisa da cabeça deles, do coração deles. Não fui eu quem mandei eles profetizarem isso. E aí ele diz para o povo, diz Deus a Jeremias, diz ao povo que eles não sairão da terra agora. Há um tempo a se cumprir. Quando se cumprir os 70 anos de cativeiro, então eu restaurarei o povo de volta na sua terra. Há um tempo, há um período, há um processo. Deus trabalha no meio dos processos. Deus vai trabalhando nos processos. Há períodos estabelecidos dos nossos enfrentamentos, das nossas angústias, das nossas aflições. Há um tempo determinado por Deus. Por isso, se encoraje, por isso não tenha medo, por isso seja valente. Em outras palavras, seja valente, permaneça lutando, permaneça firme, permaneça fiel a Deus, porque há um tempo pré-estabelecido por Deus. É interessante que ele diz isso, né? 10 dias, vocês ficarão presos por 10 dias. Talvez você esteja pensando, mas pastor, o diabo vai fazer isso. É o diabo, sim, mas o diabo só pode fazer algo porque Deus permite que ele faça. Irmãos, algumas pessoas pensam que o diabo está em pé de igualdade com Deus. E que quando o diabo ataca a igreja, aí a gente fica, vai Deus, vai Deus, vai Deus, dando força para Deus poder então se levantar e conseguir vencer o diabo. Já viu aquelas lutas, né? Como do Karate Kid, né? Quem é da minha época viu Karate Kid, né? Parece que Deus é o Daniel San do Karate Kid. Se você viu, você sabe que o Daniel San, ele apanhava o filme inteiro, aí ele dava um último golpe no final, porque a namorada estava torcendo, o Sr. Miyagi estava torcendo, a mãe dele estava torcendo, parece que a igreja é isso. A igreja é o Sr. Miyagi, é o ajuntamento do Sr. Miyagi com a mãe do Daniel San, mais a namorada do Daniel San, e Deus é o Daniel San, que a gente fica, vai Deus, e aí a gente, né, ali vai, e aí Deus vai para cima do diabo, dá o último golpe e vence. Não, meu amigo, o diabo é uma criatura, Deus é o Criador, ele não está em pé de igualdade com Deus. Tudo que ele faz, ele só faz pela permissão de Deus. É Deus quem permite ele tocar. Se você lê o livro de Jó, não é isso que o livro de Jó nos ensina? Que o diabo pode tocar na vida de Jó, nos bens de Jó, na família de Jó, na saúde de Jó, porque Deus o assim permitiu. Foi Martinho Lutero que disse que o diabo é apenas o cão de Deus que está na coleira. E aí, eu acho que foi J. Packer. J. Packer, um teólogo contemporâneo, ele retoma a fala do Martinho Lutero e ele também vai dizer, né, mas ele completa a frase, ele diz que o diabo é o cão de Deus e sendo o cão de Deus, Deus mantém ele na coleira. E quando Deus quer disciplinar a gente, o crente, ele solta a coleira e fala, pega Totó. E o Totó vem e pega para dar uma disciplina, para pôr à prova. Olha o que o texto diz, é isso que o texto diz. O diabo vai colocar vocês na prisão por 10 dias. Vocês serão postos à prova. E para que passem por uma tribulação de 10 dias. Uma provação, uma tribulação, uma
né, uma perseguição com o tempo para que sejamos provados, para que a igreja seja provada. Então você sabe que a tribulação na sua vida nada mais é do que para purificar a sua vida. É isso que eu queria dizer. O sofrimento na vida do cristão é para purificação da vida do cristão. O sofrimento na nossa vida é para nos tornar mais santos, é para nos tornar mais dignos, é para nos tornar mais próximos de Deus, é para nos tornar pessoas mais semelhantes a Jesus. Deus trabalha através desses processos na nossa vida. Então, os processos que passamos, é por isso que a gente não tem que ficar, Deus, por que eu estou passando isso? Deus, mas por quê? Não pergunte a Deus por quê. Eu sei que isso é um jargão, irmão, mas esse jargão é uma verdade. Não pergunte a Deus por quê, pergunte para quê. O para quê é para a sua melhoria, o para quê é para a sua santificação. Não é não? Quando um ouro ele é purificado, ele é submetido ao aquecimento, ele passa para que, pela prova do fogo, para que se queime as impurezas. A provação na nossa vida é para queimar as nossas impurezas, é para nos santificar, é para nos fazer melhores, gente mais parecida com Jesus. Amém? Bem, essa igreja, ela recebe essa palavra de encorajamento. Terceiro lugar, para a gente terminar, a terceira lição. A primeira era uma igreja que enfrentou o sofrimento. Enfrentou o sofrimento na área social, enfrentou o sofrimento na área religiosa, enfrentou o sofrimento na área econômica. Mas essa igreja que enfrenta o sofrimento, a segunda lição é que é uma igreja que recebe uma palavra de encorajamento. Porque se é certo o sofrimento ele tem um tempo para acabar na nossa vida. Entende? Ele vai acabar. Uma hora o sofrimento acaba. Mas a terceira lição que a gente aprende sobre essa igreja é sobre o que Deus esperava dessa igreja. E o que Deus espera dessa igreja? E o que Deus espera de mim e de você? O que Deus esperava é que essa igreja permanecesse fiel. Essa igreja precisava permanecer fiel. O versículo 10, a parte B do versículo 10 diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Em outras palavras, ser fiel até a morte nada mais é do que permaneça na sua caminhada, permaneça na sua corrida. Ele está fazendo uma alusão a uma corrida, sabe por quê, irmãos? Porque a coroa que ele está falando aqui não é coroa real, não é uma coroa de rei, não é uma coroa de rainha, de príncipe, de princesa, mas era coroa que era dado a um atleta que ganhava uma competição. Era uma coroa como que um diadema, era um diadema que os atletas ganhavam, né, quando eram campeões de uma competição. Eu lembro uma vez que eu fui para o acampamento Benese, em Pedra de Guaratiba, eu era adolescente. Eu vou estar falando que faz anos, isso faz anos. Deve fazer aí uns 20 e pouco, sei lá, gente, uns 22. Entregou. Me entreguei, não tem mais. Deve fazer uns 23, 24 anos que eu fui ao acampamento Benese, aqui perto, né, na Pedra de Guaratiba. E eu lembro que no acampamento de férias lá, houve uma competição. Quem conhece lá o acampamento, onde é realizado o acampamento Benese, o espaço é bem grande, porque é o espaço do seminário, nós temos o orfanato. Entre o seminário teológico e o orfanato, nós temos uma área bem grande, temos um campo de futebol, temos uma quadra, mais uma outra área, temos a capela, onde é feito os cultos lá do seminário. Então é bem grande. E aí eu lembro que a competição foi uma competição de corrida. Eu era magrinho, corria bem, falei, vou entrar na competição. E aí fui para a competição. E a competição a gente partia do refeitório, lá de cima do refeitório do acampamento, lá. Ia correndo por fora do orfanato,
por fora, saía assim no portão, na verdade no portão do seminário, vinha por fora, ia lá, entrava lá pela entrada do orfanato e voltava por dentro, e isso tinha que dar algumas voltas, eu acho que era 5 voltas. Quando apitaram lá pra gente começar a correr, eu saí correndo disparado igual um maluco. Eu corri, gastei toda a minha energia e na metade do percurso eu fui vendo um me passar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E eu lembro que no começo da largada, um amigo meu, eu olhei para trás, ele estava correndo bem devagarinho, um trote bem devagar, no louvor esqueci o nome dele agora. Devagarinho. No louvor do Martinho da Vila, devagarinho. E aí aquele menino bem devagar, pois aquele menino que começou bem devagarinho, foi ele que venceu a corrida. Porque todos nós que saímos correndo igual desesperados, perdemos o fôlego, perdemos as forças, perdemos as nossas energias, nós queimamos nossa energia muito rápido. Mas aquele menino que vinha devagarinho, foi passando uma pessoa de cada vez. Ele largou em último e chegou em primeiro. O que o Senhor está dizendo para essa igreja é: não importa como você começou, seja fiel. Fiel é o que importa é terminar a caminhada. O que importa é terminar a corrida. O que importa é permanecer correndo na caminhada cristã. Não olhe para trás. Não volte para trás. Seja fiel em seguir a Deus. Não desanime na sua caminhada de fé. Não olhe para trás. Não fica pensando, acho que quando tudo voltar ao normal, nem sei se eu volto para a igreja. Não pensa assim. Não pense em abandonar. Não abra mão da sua fé. Não abandone a sua fé. Porque ao vencedor lhe darei a coroa da vida. Ele diz isso no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O final do versículo 10 diz: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. O que Jesus está dizendo para essa igreja é: não importa se na sua caminhada você está devagar agora. Se você não está tão firme, permaneça caminhando. Minha fé não está como a fé de quando eu comecei. Permaneça caminhando. Permaneça crendo. Permaneça buscando a Deus. Porque ao vencedor lhe darei a coroa da vida. E o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Queria terminar dizendo que aquele que vencer passou da morte para a vida. A segunda morte nada mais é, e os teólogos todos vão chegar a essa conclusão, de que o que João escreve, a segunda morte não sofrerá naquele grande dia a morte espiritual, que é a morte eterna. Estar longe de Deus, né? Ser afastado de Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos, o último dia virá. O dia em que a história aqui se findará, mas começará no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Essa história vai recomeçar, ela vai começar. Quando essa história começar, o vencedor desfrutará da presença de Deus para sempre. Por isso, permaneça fiel. Não perca a fé. Não desanime diante das adversidades pelas quais você tem passado. Permaneça fiel. Ao vencedor lhe darei a coroa da vida. Amém. Deus abençoe sua vida. Queria orar com você. Essas são as lições que a gente aprendeu com essa igreja. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Amém? Quarta-feira que vem a gente tem mais. Então você não pode perder. Já estou fazendo aqui a propaganda, né? Nós estaremos pregando essa série de mensagens sobre as igrejas da Ásia. Mas vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por tua palavra. Obrigado por esse momento em poder ouvir a mensagem que vem do Senhor. Pedimos agora que o Senhor fale melhor ao coração de cada pessoa que esteve me acompanhando nesse momento.
Que o Espírito Santo possa ministrar, visitar a cada um na sua luta, no seu sofrimento. Que meus irmãos, meus amigos, saibam, Senhor, que há um tempo para o sofrimento. Há um tempo determinado, há um ponto final para o sofrimento que eles estão enfrentando, seja de que nível for, Senhor. Mas há um tempo determinado. O Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor começou a história e o Senhor terminará essa história. Para a glória do teu nome, eu creio nisso. Por isso, se há alguém enfrentando um sofrimento, seja na área da saúde, Senhor, oramos para que o Senhor dê força a esses irmãos para passarem pelo sofrimento na área da saúde. Senhor, que tu possas ministrar cura aos nossos irmãos. Colocamos a vida do diácono Arthur em tuas mãos, a vida da irmã Edilce, que estão enfrentando problema na sua visão, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os médicos que estão cuidando deles, dê sabedoria, inteligência, conhecimento, Senhor, para que eles possam, Pai, diagnosticar e dar a eles um tratamento que seja, Senhor, assim, efetivo, Senhor, que haja sucesso no tratamento pelos quais eles serão submetidos. Ou se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer um milagre ainda hoje. Aleluia. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, mas cremos na tua soberania, cremos que o Senhor faz como o Senhor quer. Então oramos, seja através da medicina, seja através de um milagre instantâneo, que os nossos irmãos fiquem curados. Abençoa aqueles que estão enfrentando o sofrimento na área econômica, talvez estejam desempregados, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa abrir portas de emprego para essas pessoas, que o Senhor possa gerar no coração deles, Senhor, esperança de que dias melhores virão. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Nós oramos sobre cada pessoa, seja que tipo de enfrentamento eles estão passando, que eles permaneçam fiéis em nome de Jesus. Ajuda-nos a terminar a nossa carreira, porque o que nos aguarda é a coroa da vida. Glória ao teu nome, obrigado por essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queria terminar citando o nosso poeta brasileiro, dizendo para você uma palavra de esperança. O nosso Jeremias no Brasil se chama Rogério Flauzino J. Quest, ele disse: dias melhores virão. Então recebe essa palavra aí no seu coração. Dias melhores virão. Creia nisso, porque Amém. Deus está no controle, Ele é soberano. Há um tempo determinado. Beijo no seu coração, quero agradecer nossos irmãos da nossa igreja matriz, da Igreja Congregacional de Vila Norma, que estiveram conosco. Deus abençoe vocês, o coração de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Que a bênção de Deus esteja com vocês, tá bom? Nossos irmãos aqui também da nossa igreja, aqui em Campo Grande, a Congregação Vivi Esperança. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. De maneira especial a casa, a família de vocês, tá bom? Também aos colegas de trabalho que estão acompanhando aí, a minha amiga Joana, oficial substituta lá do cartório, nossa irmã em Cristo Jesus. Beijo, Joana. Beijo, Joana, no seu coração. Minha amiga também, Bianca, lá do cartório, também estava aí assistindo. Bia, um beijo, um abração, Deus abençoe sua vida. E nossos amigos aí, todos os nossos amigos, Deus abençoe. Amanhã, às 20 horas, na fanpage do pastor Vanderlei de Castro Silva, nós continuaremos nossos cultos. Que Deus possa falar ao seu coração. Acompanhe nosso culto de amanhã, o estudo bíblico. E também sexta-feira com o presbítero Paulo Henrique, às 20 horas, na fanpage da IEC de Vila Norma. No sábado, na fanpage IEC de Vila Norma, às 20 horas, nosso presbítero Wagner. E na nossa fanpage IEC Vive Esperança, domingo, 10h30 da manhã, aqui comigo. Estamos estudando a carta aos Coríntios. E às 19 horas no domingo, com o pastor Vanderlei, na fanpage Vanderlei de Castro Silva. Beijo, alguém? Tem uma pessoinha aqui que quer mandar um beijo para vocês. Tchau, pessoal. Vovó Sandra tá mandando beijo. Beijo, gente. Beijo, vovó Sandra. Tchau, gente. Fica na paz. Tô indo ver o jogo do Botafogo. Uhul!